quando o nosso narrador é o próprio personagem, algumas coisas vão ser diferentes em relação ao foco narrativo de terceira pessoa. A primeira coisa é que é a primeira pessoa, né? Então, se for um personagem contando a história, como é que funciona? Quando é o próprio personagem que conta a história, ele pode ser o protagonista contando sua própria história. Então, se esse é o nosso personagem aqui principal e ele vai contar a própria história, é claro que isso vai ser completamente parcial. Não tem jeito da gente contar a nossa própria história sem tentar defender um pouco a gente ou autodepreciar, você que escolhe. Mas a questão é, quando o foco narrativo é em primeira pessoa, a gente confia menos ainda nesse narrador. Terceira pessoa já não é tão confiável assim. Primeira pessoa, esqueça. Por quê? Por causa que, se há um personagem que conta a história, ele vai ter toda uma série de intencionalidades por trás desse contar a história que vão acabar aparecendo na obra também. Se há um personagem que conta a própria história, ele com certeza vai omitir certas coisas, vai transformar certas coisas também. Imagine se você tem que contar uma história sua. Você não vai dar uma exageradinha aqui, vai esquecer sem querer outra coisinha. Agora, o nosso narrador personagem, ele não precisa ser o personagem principal, ele pode ser um personagem secundário. Então, se o nosso narrador for esse cara aqui que está olhando o que está acontecendo aqui em primeiro plano, ele não é protagonista, de forma alguma, ele é aquele cara que está de longe, olhando o que está acontecendo e depois vai contar essa história. O nosso narrador, que é o observador aqui, que é o narrador testemunha, no caso, ele vai participar da história, mas com um papel bem reduzido, bem secundário. E aí ele vai contar a história dele a partir desse distanciamento que ele tem. Seria narrador de primeira pessoa, é um narrador que a gente tem que prestar mais atenção. E é difícil não falar de narrador de primeira pessoa sem falar desse livro aqui, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse livro é apenas genial em como o narrador se organiza. Afinal de contas, a gente tem aqui um narrador que narra a sua história depois de morto. Então, o narrador personagem morto, ele narra a sua história anterior. Vamos começar pelo capítulo 1, Óbito do Autor. Dito isso, expirei às 14h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos! Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chofia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante, tão triste, que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira de minha cova. Abre aspas. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul, como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza e as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então, esse narrador aqui, ele não só fala da sua própria história, como ele emite juízo de valor sobre ela. Primeira pessoa perfeita aqui do Machado de Assis.